Imagine que você vive na fronteira americana no início do século XIX e avista um homem caminhando pela trilha. Ele tem altura média, cabelos loiros, olhos azuis, mas veste trapos. Ele parece estar vestindo um saco de tecido grosso com aberturas para a cabeça e os braços. Ele não está usando sapatos e parece que ele está carregando um saco de café com ele. O que pensar de alguém tão excêntrico? Johnny Appleseed faz parte do folclore americano, assim como Paul Bunyan e John Henry. Porém, diferentemente deles, Johnny Appleseed foi baseado em uma pessoa real chamada John Chapman. Ele geralmente é apresentado como um sujeito esguio, que usava uma panela de cabo longo na cabeça e jogava sementes de maçã por onde passava. Mas como qualquer lenda, a realidade é mais complexa, mais interessante e bem mais humana do que a lenda. A vida do homem que passou a ser conhecido como Johnny Appleseed merece ser lembrada. John Chapman nasceu em Leominster, Massachusetts, em 26 de setembro de 1774, segundo filho de Elizabeth Simons e Nathaniel Chapman. Seu pai lutou como Minuteman na Batalha de Bunker Hill e depois serviu como oficial sob o general George Washington, ajudando a defender Nova York dos britânicos. Ele serviu no Exército Continental de 1777 até 1780, quando foi dispensado honrosamente em Springfield, tendo alcançado o posto de capitão na luta colonial. A mãe de Chapman, Elizabeth, morreu de tuberculose durante a guerra em que seu pai lutava. Ao retornar, Nathaniel casou-se novamente com Lucy Cooley em 1780. Ele teve mais 10 filhos com ela. Sabe-se pouco sobre a infância de Chapman, mas seu pai o incentivou a se tornar um pomarista. Ele também deve ter incutido um forte senso de negócios no filho, que foi fundamental no que se seguiu. Era a época da fronteira americana, com pessoas avançando para terras inexploradas, estabelecendo fazendas, reivindicando terras e empurrando os nativos americanos para o oeste. Governos e empresas privadas incentivavam o cultivo de pomares por serem vistos como uma influência estabilizadora. Se você chegasse e afirmasse que iria ficar ali e estabelecer uma comunidade, bem, criar e cuidar de um pomar era visto como algo que o ligaria à terra e provaria sua intenção de permanecer. Esse pensamento foi visto em 1792, quando a Ohio Company of Associates, uma imobiliária de empresários de Massachusetts, afirmou que qualquer um disposto a formar residência permanente na selva, além do primeiro assentamento de Ohio, receberia 100 acres de terra, mas teria que plantar 50 macieiras e 20 pessegueiros. Chapman encontrou nesse requisito a oportunidade de negócio que perseguiria por toda a vida. Aos 18 anos, Chapman e seu meio-irmão Nathaniel, de 11, foram para a Pensilvânia, onde iniciou sua vida como viveirista na fronteira. Seus primeiros viveiros de macieiras foram plantados no Vale Allegheny, na Pensilvânia, por volta de 1798. Ele coletou sementes em moinhos de cidra ao redor do rio Potomac antes de viajar para o oeste através de Ohio, deixando seu irmão com amigos. Ele se manteve à frente dos pioneiros, prevendo de forma quase misteriosa onde eles se estabeleceriam a seguir e plantando viveiros nesses locais. Após limpar a terra e plantar os pomares, Chapman os cercou com materiais naturais como árvores caídas, troncos, arbustos ou vinhas. Isso ajudou a proteger o pomar, pois árvores sem cerca no campo aberto atraíam ursos negros, marmotas e outros animais selvagens em busca de comida. Como o pomar estava a caminho, ele o confiou a um zelador e partiu para estabelecer um novo viveiro na fronteira em constante expansão. Chapman voltou aos seus viveiros quando os pioneiros começaram a se estabelecer na região e vendeu as árvores por um fippenny bit, ou cerca de 6 centavos e um quarto. Se os colonos não tivessem dinheiro, ele era conhecido por barganhar com eles ou conceder-lhes crédito, reforçando a lendária generosidade da figura folclórica Johnny Appleseed. Chapman podia ser generoso, pois os viveiros que plantou se tornaram sua propriedade simplesmente por tê-los criado. Quando ele morreu, tinha mais de 1000 acres em sua posse. Ele não exibia sua riqueza,
preferindo uma vida simples e nômade, sem as responsabilidades de família ou lar fixo. Algumas escolhas de vida de Chapman foram motivadas por suas crenças religiosas. Chapman era seguidor da Igreja do Novo Jerusalém, que era uma fé cristã baseada nos ensinamentos do cientista e filósofo Emanuel Swedenborg. Ele acreditava que o homem poderia vivenciar Deus mais intensamente através da natureza, e que uma vida boa era aquela vivida com simplicidade. Incomum para sua época, Chapman foi um vegetariano praticante e defensor ferrenho da natureza e dos animais. Essas crenças eram consideradas heterodoxas e excêntricas e muitas vezes são deixadas de fora das histórias infantis sobre Johnny Appleseed. Ele adquiria cavalos maltratados e doentes que seriam sacrificados para ajudá-los a se recuperar. Ele levou essa preocupação com os animais a um status lendário quando uma noite ele observou mosquitos voando para o seu fogo e os viu queimar. A história conta que Johnny pegou seu chapéu de lata, juntou água e apagou o fogo, comentando: "Deus me livre de construir um fogo para o meu conforto, que deveria ser o meio de destruir qualquer uma de suas criaturas." Essa abnegação em prol de outra espécie se tornou parte de outras lendas populares. Outra história relata que, em uma noite de nevasca, Chapman acendeu uma fogueira dentro de um tronco oco. Ele pretendia passar a noite lá confortavelmente, mas descobriu uma ursa com filhotes no local. Ele moveu seu fogo para o outro lado e dormiu na neve ao ar livre para não perturbar os animais. E outra história conta que Chapman encontrou um lobo preso que ele libertou e curou sua perna ferida, e o lobo o seguiu em suas viagens desde então. Mas antes de viajarmos muito pelo caminho do folclore, havia algumas histórias sobre a busca de Chapman pela natureza e pureza que eram mais excêntricas, talvez até mais sombrias. Uma vez, um pioneiro perguntou por que ele não se casava e se estabelecia em um pomar próprio, e ele respondeu que nenhuma mulher era pura o suficiente para seu amor, nem poderia se comparar com sua vida de natureza e simplicidade. Ele encontraria uma esposa mais tarde, disse ele, no céu depois de morrer. Surpreendentemente, para encontrar uma mulher que atendesse seus altos padrões, Chapman fez com que uma família Sadler criasse sua jovem filha para ser sua futura noiva. Porém, ao vê-la flertando com garotos na cidade, ele adiou o noivado devido ao comportamento dela. Chapman nunca se casou ou se estabeleceu, apesar de rumores sobre sua piedade. Alguns que o conheciam descreveram Chapman como excêntrico. Apesar de Chapman ser comumente retratado usando uma panela na cabeça, roupas esfarrapadas e descalço, na realidade ele usava um chapéu de estanho que também servia como tigela para sua comida. Apesar da aparência magra, Chapman era um aventureiro robusto devido ao seu estilo de vida, caminhando quilômetros descalço diariamente e dormindo ao ar livre em terras conhecidas pela vida selvagem e perigosa. Seus pés ficaram tão rústicos devido à sua existência punitiva que Chapman supostamente enfiava agulhas nas solas dos pés sem sentir dor ou caminhava sobre brasas quentes. Em outro relato da época, Chapman doou seus calçados a uma família que migrava para o oeste e não tinha condições de comprá-los. Em atos que alimentariam mais histórias sobre sua lendária generosidade, Chapman passava tempo ensinando os colonos a cuidar das árvores que ele lhes vendia antes de retomar suas viagens. Chapman não era obrigado a educar os colonos inexperientes, mas ao fazê-lo, ajudou-os a estabelecer suas reivindicações de terra e deixou uma fonte muito necessária de alimento adicional na fruta das árvores. As maçãs que Chapman plantou não eram do tipo sobremesa que se usaria para cozinhar, mas sim árvores que produziam maçãs para cidra. Conhecidas como spitters, essas maçãs eram pequenas, amargas e secas, desagradáveis de comer. Qualidades impróprias para cozinhar, mas usadas para fazer cidra forte e certas aguardentes. A cidra era um alimento básico na dieta americana, pois os pioneiros nem sempre tinham acesso à água potável. Estima-se que, em meados dos anos 1700, o pioneiro médio bebia cerca de 132 litros de cidra forte anualmente. A cidra era um componente-chave da economia colonial, sendo frequentemente usada como moeda em acordos de escambo, já que o dinheiro era escasso nas colônias.
A associação de Chapman com a cidra levou um autor americano a se referir a ele como o Dionísio da América. Além de bebê-la, a cidra poderia ser fermentada em vinagre, que os colonos usavam para conservar vegetais, ajudando no armazenamento de alimentos, uma preocupação constante na fronteira. Apesar de um declínio no uso por volta de 1900, a cidra de maçã continuou na dieta americana até o movimento de temperança. Quando a proibição foi promulgada em 1900 e 19 agentes do Federal Bureau of Investigation começaram a derrubar pomares com a produção de bebida caseira, destruindo variedades de maçãs antigas que cresciam desde a época colonial. O que nos traz de volta a outra faceta da lenda de Johnny Appleseed, sua associação com maçãs. Parte desta lenda foi criada pelas crenças religiosas de Chapman. Supostamente, ele se recusava a enxertar árvores, um processo em que um galho ou ramo de uma árvore existente é anexado ao sistema radicular de outra, pois ele via isso como prejudicial às plantas, e em vez disso, carregava consigo sua marca registrada, o saco de café de sementes de maçã para plantar árvores. Como Chapman não usava enxertia, que produz uma maçã idêntica à árvore-mãe, ele criou condições para as macieiras se adaptarem e prosperarem na fronteira americana. Devido a essa peculiaridade de personalidade, ele é acreditado por desenvolver algumas das variedades de maçã mais populares, como as deliciosas e Golden Delicious. Chapman contribuiu para a deslocação dos indígenas americanos, embora fosse conhecido e apreciado por algumas tribos encontradas na borda da fronteira. No entanto, a relação não era sempre amigável. Ele falava algumas de suas línguas e eles admiravam sua natureza amigável e conhecimento de plantas, tanto alimentícias quanto medicinais. Alguns nativos americanos pareciam considerá-lo como alguém que foi tocado pelo grande espírito e geralmente o deixavam sozinho em suas viagens, que eram extensas. Chapman viajou de Massachusetts até a Pensilvânia Ocidental, Ohio, Indiana, chegando a Ontário, Illinois e West Virginia, plantando e mantendo viveiros ao longo do caminho. Em 1845, após caminhar 15 milhas levando seu boi preto para consertar uma cerca de pomar pisoteada pelo gado, ele contraiu pneumonia. Naquela noite, Chapman visitou seu amigo William Worth, comeu pão e leite, leu a Bíblia e dormiu no chão. Chapman faleceu no dia seguinte, aos 70 anos, em 11 de março de 1845. Na sua morte, o andarilho itinerante possuía mais de 1.200 acres de terra e 4 parcelas em Alencante, em Indiana, incluindo um viveiro com uma estimativa de 15.000 árvores. Chapman provavelmente possuía mais terras, mas perdeu o controle devido à sua contabilidade precária. Ele deixou todos os seus bens para a irmã. Em Nova Ohio, há umas 176 anos, uma das últimas conhecidas por ter sido plantada pelo próprio Chapman. Apesar da expectativa de vida da maioria das árvores frutíferas ser de 15 a 45 anos, essa árvore sobreviverá sem usar o método que Chapman não aplicou, a enxertia. Sementes e estacas propagaram centenas de novas árvores Johnny Appleseed desde seu plantio original. Você também pode visitar seu local de nascimento em Leominster, Massachusetts, onde há uma recriação de sua casa de infância. Não está claro quando Chapman adquiriu seu famoso apelido, mas o nome e a lenda só se tornaram populares na América décadas após sua morte. Mas, eventualmente, a lenda de Johnny Appleseed capturou a imaginação da nação e se consolidou no folclore americano. E como qualquer lenda, é difícil separar o mito da realidade. E existem perguntas sobre a maioria das histórias popularmente contadas sobre sua vida, mas a realidade do homem, sua aparência estranha, suas crenças excêntricas sobre animais e natureza, seu estilo de vida distinto, inspiraram milhões a plantar árvores e ajudar os outros. E talvez isso seja tudo que alguém pode esperar na vida, é criar uma vida que inspire, uma vida que mereça ser lembrada. O túmulo memorial de John Chapman está em Fort Wayne, Indiana, onde realizam um festival anual. Há uma marca no local que carrega o lema "Ele viveu para os outros". Espero que tenha gostado deste episódio do Cara da História, trechos curtos de história esquecida com duração de 10 a 15 minutos. Se gostou, clique no botão de curtir.
Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para futuros episódios, deixe-os nos comentários. Responderei pessoalmente. Certifique-se de seguir o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.